Irmãos, pela camisa vocês já percebem que eu vou pregar hoje, né? Já dá para perceber que eu sou responsável pela pregação, mas é um privilégio, uma alegria poder estar com vocês aqui, na ausência do pastor André. Como o pastor André disse semana passada, estou responsável pela igreja. Eu falei, meu Deus, que é isso? Mas, enfim, é uma alegria poder servir os irmãos através do ministério da palavra. O desejo do meu coração é que Deus fale conosco, ao nosso coração. Queria pedir... O Vitor está aí? Não está não, né? Valentina, você pode fechar a portinha do Data Show, por favor? Só para essa luz não ficar aqui. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 34. Salmo de número 34. Nós vamos ler os 8 primeiros versículos. Esse salmo tem 22 versículos e nós vamos descobrir por que ele tem 22 versículos. Mas nós vamos ler somente a perícope, de 1 a 8. Diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. O verso 2 diz assim: gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Verso 4: busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminado, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor, diz o capítulo 7, acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, diz o versículo 8, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Pai querido, em nome de Jesus, nós te pedimos que o teu Santo Espírito esteja aqui presente neste momento, Senhor, para que faça o milagre da interpretação bíblica, Senhor, e que dessa forma a tua palavra seja anunciada e seja entendida, Senhor, para que haja edificação no corpo de Cristo. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 34, escrito pelo rei Davi, salmista Davi. Ele não era rei quando ele escreveu esse salmo. E eu vou precisar dar o contexto desse texto aqui, desse salmo, porque isso vai nos ajudar quando a gente for para esses 8 versículos e extrairmos algumas verdades eternas para a nossa vida. Então, esse Salmo 34 tem como pano de fundo o texto de 1 Samuel, que vai dos capítulos 19 até o capítulo 21. Ou seja, Davi tinha ficado conhecido pelo que ele tinha feito tempos atrás, quando ele enfrentou o gigante Golias. A história vocês conhecem, ele era um pastor de ovelhas, e ele é chamado pelo pai Jessé para levar até o exército que estava no campo de batalha, onde ele tinha 3 irmãos ali, e um deles era o comandante do exército, uma marmitinha, comida para os seus irmãos. Chegando lá, ele se depara com aquela cena que acontecia todos os dias, já estava acontecendo há algum tempo, onde Golias, um gigante de 3 metros de altura, descia e desafiava o exército de Israel, dizendo assim: existe algum homem aí nesse exército que possa me enfrentar? Não precisamos guerrear, eu só preciso que vocês enviem o homem o melhor soldado que vocês têm, que seja capaz de me vencer. E o tamanho dele... Se você ler o texto lá de 1... Obrigado, amigo, obrigado. Se você ler o texto lá de 1 Samuel, você vai ver que ele era bem grande, que só a espada dele pesava 7 quilos. E aí, Davi se depara com essa cena e fala: eu vou contra esse incircunciso aí, pode deixar que eu vou. O texto vocês conhecem, Saul, ele é levado até a presença de Saul, que era o rei na época. E Saul questiona: o que você quer? Ele fala: eu vou lutar contra esse gigante, contra esse homem, contra esse incircunciso, porque ele não pode falar assim do exército de Deus, do Deus de Israel, do Senhor dos exércitos. E aí colocaram a armadura nele, mas aquela armadura ficou toda desajeitada, pesada. Ele tirou, pegou 5 pedrinhas no riacho, e ele acerta uma dessas pedras aqui na cabeça do gigante. O gigante cai, e ele tira a espada do gigante e corta a cabeça de Golias. E ele tinha dito que iria fazer isso antes de enfrentar o
o gigante. Isso torna Davi famoso. O nome de Davi fica famoso. Ele vai para Israel e quando ele chega lá, as mulheres cantam: Saul feriu milhares, mas Davi feriu dezenas de milhares. E aquele rei, que estava até o momento alegre porque tinha vencido mais uma batalha, por intermédio de um ruivinho, um menininho, começa a sentir ciúmes e ira desse menininho. Saul sabia que estava correndo perigo. Saul sabia que tudo que Davi faria, Deus estaria com ele. Saul sabia que o destino de Davi seria ser ungido rei de Israel. E ele tem ciúmes por isso. Então, no seu coração e na sua mente, Saul faz o quê? Ele trama a morte de Davi. Nesse meio tempo, onde o tempo vai passando, Saul estabelece uma amizade muito bonita com o filho de Saul, Jonatas. E eles fecham uma parceria, eles têm uma aliança, e ao ponto de Davi dizer para ele: seu pai tem intenção de me matar. E eles provam isso, eles fazem um teste num determinado evento que tinha lá em Israel, onde Davi deveria sentar à mesa do rei. Davi se ausentou e Saul percebeu a ausência dele. Quando Saul foi questionar Jonatas por que Davi não estava lá, Jonatas deu uma desculpa qualquer que eles tinham combinado, que Saul tinha ido até Belém para poder fazer o sacrifício. Então Saul fica irado e quase mata Jonatas, chega a lançar a sua lança, quase pegando no próprio filho. E ali Jonatas tem certeza que o pai dele quer matar o seu melhor amigo. Então Saul foge para o deserto, eles se despedem, uma despedida emocionante, principalmente da parte de Davi, porque ele tem muito carinho pelo amigo Jonatas, e Davi vai embora. Ele sai com medo, sai desorientado, ele sai sem saber o que fazer direito. Um homem que era chamado segundo o coração de Deus. E os desdobramentos daí para frente fazem com que Davi escreva esse Salmo 34. O que acontece com Davi? Davi vai primeiro até o sacerdote Aimeleque. E ele chega com uma desculpa, dizendo que foi Saul que o enviou. Mas ele chega lá totalmente despreparado. Ele chega lá sem mantimento, ele chega sem suprimento. Ele chega sem arma, sem espada, sem lança. E ele chega com fome, porque ele fugiu. Simplesmente ele fugiu da presença de Saul. E aí o sacerdote, ele conta essa mentira. Foi Saul que me enviou, ele fala para o sacerdote. Mas por que você está fazendo aqui? Ele fala: não, foi Saul que me enviou numa missão urgente. Ele pediu para eu sair sem pegar nada. E eu estou morrendo de fome. O que você tem aí para me dar? E o sacerdote não tinha nada, a não ser os pães da apropriação, que eram os pães santos que eram colocados no tabernáculo. E aí ele dá o pão santo, o pão sagrado para Davi e aqueles que estavam com eles. E ele fala assim: você não tem nenhuma arma, nenhuma espada, nenhuma lança para me dar, porque eu saí sem nada. E aí o próprio sacerdote diz: não, aqui a gente não tem nada aqui no templo, eu tenho simplesmente a espada de Golias, gigante que você matou no vale de Elá, tempos atrás. E Saul pega essa espada e segue. E Davi pega essa espada e segue. E Davi está tão desesperado, que para fugir de Saul, o que ele faz? Ele vai até Gate, Golias de Gate, cidade do gigante que ele matou, dos filisteus, e procura o rei Ax, ou Abimeleque, como deve estar na sua Bíblia. E ele vai até o campo inimigo pedir ajuda, de tão desesperado que ele está. Os guardas filisteus conhecem Davi, chegam até a citar as músicas que as mulheres israelitas cantavam. Saul matou milhares, cantavam e dançavam. Davi matou dezenas de milhares. E prendem Davi e levam até a presença de Ax, ou Abimeleque. Chegando lá, Davi, conhecedor da cultura dos filisteus, porque o que era esperado? Que os filisteus matassem Davi, porque Davi derrotou os filisteus tempos atrás, matando o gigante. O próprio rei Ax não acredita, a reação é: como Davi aqui? O que você está fazendo aqui? Davi sabia que a lei do olho por olho e dente por dente seria exercida sobre ele. Ou seja,
ele estava sentenciado à morte. E aí o que Davi faz? Davi se finge de amalucado na presença de Aques. Ele começa a berrar, começa a gritar, ele arranha as portas do palácio, ele começa a se debater. A Bíblia é tão detalhista que ele chega até a babar, a salivar. E aquela baba, como se fosse louco, escorre na barba dele. Eu até assisti um pedacinho da novela, peguei lá no YouTube para ver como é que, para tentar imaginar, tem lá no YouTube, vocês podem ver essa cena. Para tentar me transportar para aquela cena e tentar imaginar Davi, que era um artista, usou do dom e talento que ele tinha, ele é um salmista, ele toca, ele canta, ele interpreta, ele usou desse talento, e aí o próprio rei Aques fala, por que vocês me trouxeram um maluco, um doido aqui? Ele sabia que não tinha valia nenhuma fazer mal para um doido. E aí o rei ordena que Davi seja tirado da presença dele e seja expulso da cidade. E os guardas fazem isso. Davi caindo em si e ainda com medo do que poderia acontecer a ele, pela vida de Saul, ele foge e se refugia onde? Na caverna de Adulão. E provavelmente lá na caverna de Adulão, Davi escreve esse salmo. Que é um salmo que demonstra o grau de intimidade, a profundidade da intimidade que Davi tinha com o Senhor. Por isso que Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Porque Davi buscava o Senhor. Davi tinha intimidade com o Senhor. Davi errava, como errou aqui, como vai errar mais na frente, depois que ele é ungido rei, e ele comete adultério e comete homicídio também. Mas isso não o desqualifica. Até hoje, Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi era um poeta, Davi era um artista, ele era um salmista. E toda aquela experiência vivida, que é relatada nesses capítulos de 19 a 21 do livro de 1 Samuel, onde ele passa uma provação danada, ele é perseguido pelo rei Saul. Ele, de tão desorientado que ele está, ele se apresenta para o rei do povo que ele tinha derrotado anos atrás. E aí ele se finge de maluco, ele senta, caindo em si, ele senta e escreve um salmo de louvor e adoração a Deus, o Salmo 34, que diz assim, nos 3 primeiros versos, nós vamos começar pela primeira parte da perícope, os 3 primeiros versos, olha que interessante, acompanhem comigo a leitura. Versículo 1, bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Versículo 2, gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Verso 3, engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Davi inicia o salmo com 3 versos, que se iniciam cada um com um verbo, uma ação, um movimento dele em relação ao Senhor. Um movimento de louvor e exaltação ao nome do Senhor, uma ação do salmista em relação ao Senhor. E aí, bendirei em todo o tempo o Senhor. Quando eu leio esse versículo, eu me lembro da Dona Terezinha, que ela está dormindo ali atrás. Dona Terezinha é desse tamanho aqui, ó. Ela está ali atrás. Ela vem aqui toda quarta-feira. Eu não sei quem já passou por essa experiência, mas ela vem assim, ó. Eu não sou Davi, eu não tenho o dom, não sou um artista. Por favor, vai para a internet. Mas ela vem dançando já e cantando umas musiquinhas. Sabe aquelas musiquinhas que só quem é da Assembleia, da Pentecostal, sabe? Eu não sei, a maioria das músicas eu não sei. Mas ela vem cantando para mim, ela vem louvando. O louvor a Deus está todo o tempo nos lábios dessa mulher. E ela me abençoa, porque quando eu olho, eu falo, lá vem ela. Porque assim, deixa eu falar, quarta-feira é uma loucura aqui de quarta-feira. A Lia sabe, acontece tudo aqui na igreja de quarta-feira. Tudo mesmo. Quem já veio aqui de quarta-feira sabe. Chove, faz sol, chove canivete, a lagoa enche, entra, sai gente. É muito legal, é muito dinâmico aqui a quarta-feira. Mas eu estou usando o exemplo dessa senhorinha, porque é disso que o salmista está falando. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Perdão, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. E aqui cabe uma reflexão.
Será que eu e você temos bendito o Senhor em todo o tempo? Será que o louvor do Senhor está sempre nos meus lábios? Nos seus lábios? Usando o exemplo de quarta-feira, eu chego aqui, eu tenho vontade de chutar o balde. Tem coisa que acontece assim. E aí vem a dona Terezinha, toda dançando, e aí pega a minha mão, beija a minha mão, eu ajoelho com ela assim também, entendeu? Hoje mesmo ela chegou ali, ó, e me abençoou com uma música. Antes de eu subir para pregar, eu falei, tá vendo? É Deus testificando, era para pregar esse texto mesmo, era para falar do louvor ao Senhor. Mas o fato é que Davi, por ser um homem segundo o coração de Deus, ele louvava o Senhor em todo o tempo. Ele bendizia o Senhor em todo o tempo. Depois de ter passado por uma experiência como essa, relatada aqui agora há pouco, quando ele chega no exílio, na caverna de Adulão, imagine como é uma caverna. Ele senta e escreve um salmo de louvor e adoração a Deus. Onde ele diz que ele bendirá o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos seus lábios. Aconteça o que acontecer, o salmista bendiz o nome do Senhor. Que lição para a nossa vida. Mesmo com seus erros e deslizes, Davi nunca deixou de bendizer o Senhor. Isso é muito importante de falar. Porque, por muitas vezes, as nossas falhas, o pecado que eu cometo, que você comete, nos impede de louvar e de bendizer o nome do Senhor. Porque o que o pecado é? Nada mais é do que a separação perfeita de Deus com o homem. O pecado fez isso, ele separou. E quando o pecado separa, a gente se afasta de Deus. E aí onde é que fica o louvor e a adoração ao nome do Senhor? Portanto, o salmista nos ensina que mesmo com os erros, os deslizes, veja, ele cometeu um erro pueril, infantil. Como é que ele foi buscar ajuda na casa do inimigo, onde a morte era certa? Mesmo assim, ele bendizeu o nome do Senhor. Verso 2, gloriar ao Senhor, aqueles que se humilharem, o Senhor os ouvirão e eles se alegrarão. É interessante falar uma coisa para vocês. Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus é ciumento em relação a isso. Só existe uma forma de glorificar a Deus, se humilhando. O problema é que a gente quer dividir a glória com Deus. É verdade ou não é? Vamos combinar. Quando você conta algo, você sempre conta na primeira pessoa. Ou então você faz igual o jogador de futebol e fala assim, porque nós fizemos uma boa partida, estamos trabalhando com o time. O jogador de futebol sempre fala na terceira pessoa. Mas costumeiramente, nós costumamos, perdão, é redundante isso, nós contamos as nossas histórias e as nossas experiências na primeira pessoa. Muitas vezes nós fazemos isso inconscientemente, porque a nossa natureza adâmica, a nossa natureza humana tem a tendência de buscar a glória para si próprio. Mas a glória é somente a Deus. Davi matou o gigante. E quando ele matou o gigante, antes de matar o gigante, o que ele falou? Que ele faria isso para a glória de Deus. Ele ficou famoso, ficou sim, e sofreu as consequências por isso. Mas ele nunca reivindicou a glória dele. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi fez o que fez. E se você ler os salmos de Davi, quando ele se arrepende, quando ele pede para Deus não retirar a alegria da salvação dele, Davi era um homem que não dividia a glória do Senhor. Nós temos que entender que o Senhor não divide a sua glória. E que só existe uma forma de engrandecer o Senhor, de gloriar ao Senhor. É se humilhando. A vida cristã é uma vida que nos desafia, essa é a palavra, a sermos humildes em todo o tempo.
E ser humilde em todo o tempo é falar, a glória não é para mim, a glória é para o Senhor. É muito difícil isso. É muito difícil isso, porque todos nós precisamos e carecemos de um incentivo, de um reconhecimento. Nós, muitas vezes, precisamos ser chancelados nas nossas atitudes. Vejo pelas crianças, pela minha filha, quando ela faz algo, ela espera que eu a retribua, né, a compense com um elogio, com parabéns, Alice, é isso. A gente quer isso, e a gente tem isso do Senhor. O problema é que a gente quer estar no lugar do Senhor. A gente quer a glória para a gente. Porque eu fiz aquilo, porque por causa de mim aquilo aconteceu, por minha causa. Olha, eu fiz, sabe, às vezes, coisas pequenas. Mas o salmista está dizendo, gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Verso 3. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecer ao Senhor para exaltar seu nome. Como eu disse anteriormente, Davi matou Golias para que o nome do Senhor seja glorificado. E o que nós temos feito para glorificar o nome do Senhor, para engrandecer o nome do Senhor? E me perdoe os irmãos, o exemplo que eu vou usar agora, e eu falo isso com muito temor, tremor e respeito ao Senhor e aos irmãos aqui. Mas nos últimos anos, nós cristãos temos dado um mau testemunho. Nós permitimos que fôssemos colocados como o pivô, como personagem praticamente central de uma narrativa, de uma guerra de narrativa política no nosso país. Isso não glorificou o nome do Senhor em nada, eu tenho certeza. Nenhum lado está certo. Nenhum lado, me desculpem falar isso. Eu sou pastor. E é difícil quando você chega na roda de amigos, dos coleguinhas da sua filha, com os pais. O que você faz? Sou pastor. Os caras já te olham assim. E aí o primeiro comentário que eles fazem é um comentário político. E aí você vai falar o quê? Se você explicar, fica pior. É vergonhoso. É vergonhoso. A gente dividiu a casa, literalmente. Por causa de questões políticas. Essa é a minha opinião, ok? Estou falando de mim. Posso sofrer consequências aqui na igreja por causa disso. Mas tudo bem, não vou deixar de amar ninguém. Mas é difícil você olhar para o noticiário e todos os dias os nomes dos cristãos estão lá na pauta, sendo analisados por pessoas que nem sabem quem é Deus às vezes, mas nos olhando como um objeto, uma massa de manobra, para ganhar voto ou não, para um lado ou para o outro. É ridículo isso. Isso é ridículo. No que isso glorifica o nome do Senhor? Eu pergunto. Portanto, meus irmãos, nós podemos aprender com o salmista que tudo que a gente fizer é para glorificar o nome do Senhor. Seja onde você está, seja aqui na igreja, onde você estiver servindo, seja na sua faculdade, no seu local de estudo, seja no seu local, no seu ambiente de trabalho, seja no círculo familiar, que deu muito problema também, né? Tudo que a gente fizer seja para glorificar o nome do Senhor. Davi tinha o dom de compor canções. Davi tinha o dom de tocar instrumentos. Davi tinha o dom da dança. E a palavra de Deus diz que Davi fazia isso na presença do Senhor e ele glorificava a Deus através da sua vida. A gente brinca, eu brinquei com a dona Terezinha, mas essa dancinha dela, que ela vem toda de jeitinho, pega na mão, canta uma música, é a forma dela de glorificar a Deus com todo o seu ser. Ah, que bom seria se os cristãos pelo nosso país fossem reconhecidos pela forma como eles glorificam a Deus através da sua vida.
São 3 ações de adoração e exaltação ao nome do Senhor que o salmista nos ensina a praticar. Ele havia acabado de passar por uma das experiências mais marcantes da sua vida. Agiu no impulso, com medo, sem pensar muito bem. Obteve livramento do Senhor, pois se fingiu de amalucado na presença de Abimeleque, e o mesmo dispensou. E logo, quando acalmou sua alma, ele exaltou o nome do Senhor. E aqui fica a reflexão para essa primeira perícope do Salmo. Que assim seja o nosso 2023, um ano de adoração e exaltação ao nome do Senhor. É apenas o segundo domingo do ano. Nós temos o ano inteiro pela frente. Hoje é dia 8 ainda. Dá tempo. Dá tempo de acalmarmos a nossa alma, reprogramarmos a nossa rota, firmarmos o nosso olhar e o nosso pensamento em Deus, e tudo quanto a gente fizer, seja para louvor e adoração do nome do Senhor. Mas, o texto continua. Os próximos 3 versículos, também com 3 ações, 3 verbos, verso 4, 5 e 6. Preste atenção, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, buscar, contemplai, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. A segunda parte da perícope também possui 3 verbos, 3 ações, que mais uma vez é reflexo de uma vida de louvor e adoração a Deus, uma vida de intimidade, de relacionamento íntimo com o Senhor, de Davi, o homem que era conhecido segundo o coração de Deus. Nesses versos, o salmista mostra o resultado do investimento nesse íntimo relacionamento com o Senhor. E estabelece condições e afirma que garante os resultados. Presta atenção. Busque a Deus e você será acolhido e Ele te livrará dos seus temores. É tempo de buscarmos a Deus. Vou repetir. É tempo de buscarmos a Deus. A Bíblia nos exorta. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Isaías 55, verso 6 diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Faz 1 ano que o pastor André está aqui na igreja e que ele tem batido nessa tecla dizendo, é tempo de buscarmos a Deus. É tempo de buscarmos a Deus. E buscar a Deus, tem várias formas de buscar a Deus. Você pode buscar a Deus no secreto do seu quarto, na sua casa, mas você também pode buscar a Deus aqui, como a gente está fazendo, se reunindo dominicalmente. Mas tem mais. A gente precisa buscar mais a Deus. Porque, deixa eu falar, nós somos crentes em Jesus Cristo, não somos? E o que os crentes fazem? Buscam a Deus. Quando buscamos a Ele, Ele nos acolhe e nos livra. Olha que interessante o verso. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Busquei ao Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Palavra do salmista. Contemple ao Senhor e você será iluminado. Verso 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Davi contemplou o Senhor quando venceu Golias. Seu nome ficou famoso em Israel. E o Senhor não permitiu que aquele garoto franzino, sem proteção nenhuma, sem roupa de guerra, apenas com um estilingue e 5 pedrinhas na mão, derrotasse o gigante. Ele saiu vitorioso porque o Senhor interviu em seu favor. Deixa eu falar um negócio para vocês. Deus intervém ao nosso favor. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele intervém ao seu favor. Não perca as esperanças. Deus está no controle de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele não perde o controle. Ele vai em nosso favor, Ele vai à nossa frente. Nós não cantamos um corinho aqui, é meu, somente meu, todo o trabalho. E o seu trabalho é descansar em mim.
É muito difícil descansar no Senhor, eu confesso para vocês. Exige de nós, sabe o quê? Sabedoria. Intimidade com Deus. Só descansa no Senhor quem busca o Senhor, quem tem intimidade com Ele. E aí quando você faz isso, sabe o que acontece? Você contempla o Senhor. E aí quando você contempla o Senhor, você entende que Ele intervém por você. Que Ele vai à sua frente. Que você está lutando, às vezes, uma batalha que não é para você lutar. Quantas batalhas você já não lutou em 2023 que você podia não lutar? E deixar Deus ir à frente. Confiar apenas que Ele está no controle de todas as coisas. O problema é que a gente quer lutar a batalha, mas a gente quer fazer a prescrição para o Senhor, não é verdade? Senhor, tem essa batalha aqui, mas é o seguinte, ó, cuidado que o inimigo ele gosta de atacar aqui por esse lado aqui, porque é onde tem uma brecha. Né? Então fica ligado aqui, porque o senhor tem que cortar a brecha aqui. Ele também faz uns negócios aí, fica... Né? Então o senhor fica... Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe quais são as suas lutas. Ele sabe quais são as minhas lutas. Mas eu vivo insistindo em querer lutar as minhas próprias lutas, com as minhas próprias armas. E eu esqueço que para derrotar um gigante, a gente precisa só de 5 pedras e um estilingue. Só de 5 pedras e um estilingue. Porque o resto, quem faz, é o Senhor. Clame nas aflições e o Senhor te ouvirá e ainda te livrará de todas as suas tribulações. Eu tenho até medo de falar sobre isso. Sabe por quê? Não é nem medo, é temor e tremor. Porque eu não faço isso. Eu não faço isso, meus irmãos. Verso 6 diz assim: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Você está aflito hoje? Você está aflita hoje? Clame ao Senhor. Clame que Ele ouve. Eu orei aqui agora há pouco, que nós podemos dormir com a certeza de que Deus ouve as nossas orações. Eu não estou dizendo que Ele responde, eu estou dizendo que Ele ouve. Nós temos um Deus que quando nós oramos, Ele reclina os seus ouvidos para ouvir o nosso clamor. Então é por isso que nós temos que orar, gente. Porque quando nós oramos, Deus ouve a nossa oração. Vai que numa dessa Ele responde. Tem reunião de oração todos os dias, às 19 horas pelo Zoom, e todos os domingos desse ano vai ter reunião de manhã antes da IBD. Está todo mundo convidado. Eu não estou dizendo para vir em todas, eu estou dizendo que você está convidado a participar. Venha e ore conosco. Eu mesmo não garanto, hoje eu não estava na reunião de oração, estava fazendo outras coisas. Semana que vem eu que vou fazer a reunião, pode vir, tá bom? Vai ser muito legal. Venha, a gente vai orar junto. Vai ser um prazer orar com vocês. É tempo de buscar a Deus. É tempo de orar a Deus. Quando buscamos o Senhor, Ele nos acolhe e Ele nos livra. O Senhor nos livra das tribulações, Ele faz isso porque Ele nos ama. E que assim seja o nosso ano de 2023. Um ano em que buscaremos, contemplaremos e clamaremos ao Senhor. Que seja assim o ano de 2023 da Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Um ano onde nós juntos, como comunidade de fé, como irmãos e irmãs em Cristo, nós buscaremos, contemplaremos e clamaremos ao Senhor. E aí vem o verso 7. O verso 7 é uma quebrada nessa... Deixa eu falar uma curiosidade sobre o Salmo que eu esqueci. Esse Salmo 34, ele é um salmo acróstico. E o que é isso? É a beleza da arte. Davi escreve um salmo com 22 versículos. Vocês podem ver, o salmo tem 22 versículos. O alfabeto hebraico tem 22 letras. Cada inicial de verso começa com a letra do alfabeto hebraico. Então, o primeiro verso, me ajuda aí, Simone, por favor, a letra Af.
certo? E aí, assim sucessivamente, até o final. Isso é um estilo de linguagem que mostra a arte, a beleza. Então, se não me engano, são mais 3 salmos que são escritos assim, e esse é um deles. E aí, no verso 7, ele quebra essa sequência de verbos, de ações, e ele diz assim, é uma promessa do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E vocês sabem que eu tenho eu já disse isso várias vezes aqui, para o texto fazer sentido para mim, aprendi isso com o C.S. Lewis, eu preciso imaginar esse texto. Então, quando eu leio assim, o anjo do Senhor, ele está falando do próprio Deus, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Eu estou imaginando que nesse momento tem anjos aqui ao nosso redor. Tem uma legião de anjos aí, ó, em volta da tenda. Pode ficar tranquilo que essa tenda não vai cair, gente. Não vai. Porque os anjos do Senhor estão nos guardando. Aí sabe como só compartilhando com vocês para descontrair um pouco. Fico imaginando, já estava na rua assim, aí passa uma comitiva de alguém importante, sei lá, o presidente, sei lá, e aí vem os batedores assim, com a moto, vai parando, aí tem radinho. Fico imaginando, quando eu vou saindo aqui da igreja, os anjos vão na frente, de motocicleta celestial. Aí bate, está liberado, pode vir, pode passar. Ele faz isso com todo mundo. Sabe por quê? Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os teme e os livra. Porque, deixa eu falar uma coisa para vocês, a Bíblia, além de dizer isso, a Bíblia diz que o diabo ele está ao nosso derredor. Lá em 1 Pedro 5, verso 8 e 9, diz que o diabo está como um leão, à espreita, esperando a presa dar uma brecha. Só que com os que temem ao Senhor não acontece isso, sabe por quê? Porque tem um anjo guardando a tua vida. E não é anjo da guarda que eu estou falando, é o anjo do Senhor. São os anjos do Senhor. Ele é o Senhor dos exércitos dos anjos. E Ele guarda a nossa vida. Ele guarda. Ele cuida de nós. Lembra da experiência que eu contei da minha filha? Que eu estava fazendo ela dormir e aí fui acometido de um sentimento de incapacidade. E Deus falou para mim assim, relaxa, MV, sou eu que guardo ela, não é você. Você pode fazer o seu melhor, mas o seguro dela está comigo, porque a vida dela é minha. Você não consagrou ela a mim, quando ela nasceu? Então agora, acalma a tua alma, confia. O Salmo 121 diz que o Senhor não dorme, Ele não pestaneja, Ele não vacila, Ele é a sentinela que nos guarda de manhã e de noite. Olha que interessante, eu vou ler o Salmo 121 para vocês. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que faz o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para todo sempre. É Ele que nos guarda. Os anjos do Senhor estão aqui agora, do seu lado, guardando a tua vida de todo mal. Não precisa ter medo. Não viva sobre o jugo do medo. Creia de todo o seu coração. O salmista está dizendo isso. O salmista experimentou isso. O salmista viveu isso. E a partir dessa experiência, ele escreve esse texto e diz: os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Promessa do Senhor para a nossa vida. Que assim seja o nosso 2023. Um ano em que confiemos que o Senhor está nos guardando. E sabe por que Ele faz isso? Como dizem Hebreus, Ele é o mesmo, Ele foi o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será o mesmo para sempre. É da essência de Deus. Ele é bom, Ele nos ama e é por isso que Ele nos guarda. Versículo 8. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado
o homem que nele se refugia. Olha que interessante. Esse versículo é a essência do Salmo. Ele explica o que a gente leu até agora e o que vem pela frente. A presença de dois verbos, mais dois verbos aqui, só que dessa vez no imperativo. Provai e vede. É como se fosse uma ordenança. E ele faz isso porque ele tem a certeza de que Deus é bom. Provai e vede que Deus é bom. Mais uma vez, o salmista se utiliza de dois verbos. Duas ações para demonstrar um atributo do Senhor, a sua bondade. Ambos os verbos estão no imperativo. Eu me lembro do Senhor Jesus, dando ordem para os discípulos. Ide e pregai o Evangelho. E quando eu penso nisso, provai e vede, me vem à mente 1999, na verdade 1998 mais ou menos, Copa do Mundo da França. Tinha um amigo, o nome dele é Marcelo Mariano Traini, lembro até hoje, o pai dele morreu no dia do aniversário dele. Ele tinha um apelido carinhoso de Gordinho, mas quando eu o conheci, ele já era bem magrinho mesmo, magrinho. E ele falava para mim, é que você não me conheceu quando eu era gordinho, porque meu rosto não cabia numa foto 3x4. Eu falava, caramba, não conseguia imaginar aquilo. Mas era só um detalhe. O Gordinho, o Marcelo, eu nunca chamei ele de Marcelo, só de Gordinho. Ele se converteu alguns meses antes de mim. Aliás, ele tem um papel bem importante na minha conversão. E ele começou a ir para uma igreja, nem lembro qual, e ele voltava diferente, com uns papos meio maluco assim, ele me chamava de Vinícius, né? Vini, ele falava assim para mim, experimenta. Naquela época tinha até um comercial de uma bebida alcoólica, que era experimenta. Lembra disso? Quem é mais velho vai lembrar, do século passado. E ele falava assim para mim, experimenta e depois você vem falar comigo. Mas ele me falava isso todo santo dia. Até um dia que eu provei e vi que o Senhor era bom. Que a graça do Senhor me alcançou. Que Ele me resgatou das trevas e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Até o dia que Ele tirou dos meus olhos as escamas, e eu pude enxergá-lo, reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. E eu vi quão pecador eu era. Quando a gente experimenta a Deus, a gente descobre que Deus é bom. Deus é bom. Aqui o salmista nos convida a provar a Deus, para que dessa forma experimentemos da sua bondade. Sabe por que a gente sabe que Deus é bom? Porque nada nos falta. Nada falta aos que temem a Deus. Está escrito no verso 9 do capítulo 34 de Salmos. É o próximo versículo. Deus é bom porque nada falta aos que o temem. Salmo 37 diz assim, louvai ao Senhor porque Ele é bom. E o Salmo 23 diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é bom porque nada vai faltar para nós. Não vai faltar desafios. Não vai faltar tristezas. Não vão faltar lutas. Não vão faltar injustiças. Mas sabe qual é a certeza do crente? É que a vitória é proporcional à luta. E quem garante isso é o Senhor dos exércitos. É isso que o salmista está falando para a gente. Deus é bom, provai e vede que Deus é bom. Bem-aventurado, feliz é o homem que se refugia nele. Se refugie no Senhor. Porque não existe lugar melhor para estar, a não ser nos braços do Senhor. Experimentando, provando da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça e principalmente do seu amor. Deus é bom, Deus é bom. Meu amigo falava, experimenta. Eu falava, como é que pode ser tão bom assim? Até o dia que eu experimentei. Essa é uma experiência que ninguém pode ter por você. É você e Deus. E você só faz isso
da mesma forma que o salmista fazia, buscando a Deus, tendo intimidade com o Senhor. O ano está começando agora, meus irmãos e minhas irmãs. Que tal repensarmos o nosso relacionamento com Deus? E essa proposta é para mim. Em primeiro lugar, é para mim. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu comecei a refletir e vi quanto tempo eu perdi em 2022 sem buscar a Deus. Quanto tempo eu perdi com nada. E eu não me sinto castigado por Deus. Eu só me sinto assim, sabe quando você perde uma grande oportunidade de ter feito algo diferente, importante para você? Eu sei que a vida é muito corrida, eu sei que a vida tem as suas nuances, eu sei que a gente vive nessa loucura, tem trabalho, casa, escola, eu sei. Mas nós somos crentes, meus irmãos. E os crentes buscam a Deus, provam a Deus, experimentam a Deus todos os dias, porque fazendo isso, nós sentimos a bondade de Deus conosco, para conosco. E eu termino dizendo assim, que assim seja o nosso 2023. Um ano em que confiemos e experimentemos a bondade de Deus. Porque Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi experimentou a Deus. Davi experimentou da bondade de Deus. Olha o contexto do Salmo. Deus tinha acabado de livrar Davi da morte. Ele tinha medo da morte, ele não queria morrer. Ele estava fugindo de Saul. Se entregou para o rei, quase morreu. Fugiu depois e foi para a caverna de Adulão. E ele, através disso, ele tem essa experiência e ele escreve: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Davi foi buscar refúgio no Senhor, lá na caverna de Adulão, para poder escrever esse salmo. Tantos séculos depois, servindo para mim e para você. Que Deus abençoe o nosso ano de 2023. Que Deus abençoe o teu ano de 2023. Que Deus abençoe a tua vida espiritual em 2023. Que você busque ao Senhor, que você experimente ao Senhor, que você contemple ao Senhor, que você clame ao Senhor. Que você enxergue o cuidado de Deus com os seus anjos ao seu redor. Que a IP Barra em 2023 seja uma igreja que busque ao Senhor em todo o tempo. Busque realizar a vontade de Deus. Busque promover comunhão entre os irmãos. Busque orar mais a Deus. Amém? Quero convidar você a abaixar sua cabeça. Nós vamos orar. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Deus, é com temor e tremor que nós estamos diante do Senhor.
agradecidos porque nós podemos aprender com o salmista a importância de uma vida, da dedicação de uma vida espiritual. A importância da dedicação de uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Os frutos que esse estilo de vida nos traz, os benefícios que esse relacionamento íntimo com o Senhor nos traz. Nos faz confiar mais, nos faz sermos mais humildes, nos faz enxergar o Senhor nas pequenas coisas e enxergar os pequenos milagres da vida todos os dias. Relacionamento íntimo contigo nos faz buscar, clamar, bendizer mais o Senhor, independente dos problemas, das lutas, das alegrias, nos faz sermos mais parecidos com o Senhor. E principalmente, nos faz experimentar ao Senhor e assim termos a certeza de que o Senhor é um Deus bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É uma promessa do Senhor e nós te louvamos por isso. Espírito Santo de Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado porque você quem coloca essa certeza no nosso coração e nós podemos sentir isso. Nós podemos dormir com a certeza de que as nossas orações estão sendo escutadas pelo Senhor. Nós podemos dormir com a certeza de que Ele está nos guardando, Ele não dorme, Ele não pestaneja, Ele cuida de nós, porque Ele é bom, o Senhor é bom. Obrigado, Jesus, obrigado, porque isso é fruto do Teu amor, é fruto da Tua graça, é fruto da Tua misericórdia, Deus. Muito obrigado, porque nós somos privilegiados por isso. Nós reconhecemos que não somos merecedores de tanto amor, tanto cuidado, Senhor. E nós clamamos ao Senhor, nos ensina, Deus, nos ensina a buscarmos cada vez mais o Senhor. É tempo de buscarmos a Deus, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Senhor, aqueles que estão cansados, sobrecarregados, passando pelo vale da sombra da morte, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor os resgate, Deus, que o Senhor os carregue no colo, que eles se sintam abraçados, cuidados, amparados pelo Senhor. Senhor, que 2023 seja um ano de muitos desafios, sim, mas que vivamos com a certeza que independente dos desafios, a vitória do Senhor está garantida. Para isso, nós temos que focar na cruz de Cristo, olhar para Jesus Cristo e seguirmos adiante, perseverantes caminharmos, nunca olharmos para trás, Senhor, porque nós sabemos que o melhor do Senhor ainda está por vir para a nossa vida. Pai querido, oro pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs aqui presentes, que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um aqui, Senhor. Que eles voltem para os seus lares, voltem para a sua rotina de vida, voltem para os seus afazeres, com a certeza de que o Senhor é bom, de que a bondade do Senhor dura para sempre, e que dessa forma a vida de cada um seja uma expressão viva, um sinal vivo do reino de Deus aqui na terra, Senhor. Que a vida desses meus irmãos e minhas irmãs seja um reflexo de Jesus Cristo, por onde eles passarem, que a paz do Senhor chegue aonde eles estiverem, que eles sejam emissários da paz, profetas em meio ao caos, cooperadores do Senhor Jesus Cristo neste processo de colocar ordem nesse caos, que é esse mundo caído que a gente vive, Senhor. Glórias nós te damos, Deus, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus, amém.